Vamos nessa? Vocês estão bem? Felizes? E esse feliz aí está meio assim. Então hoje, nós vamos viver vitórias. Hoje o tema é vitórias sobrenaturais nas batalhas. Agora eu sei que vai ter um monte de gente anotando aí. Ali, ó, vitórias sobrenaturais nas batalhas. Estamos conquistando a terra da nossa promessa. Sexta-feira passada, nós falamos sobre retirar os inimigos do lugar da promessa. E a gente falou sobre aquilo que você não ocupar, o lugar que você não ocupar, o inimigo vai ocupar na tua vida. Se você não ocupa o teu lugar de marido, o inimigo vai ocupar. Se você não ocupa o teu lugar de esposa, de filho, teu lugar de profissional, de servo de Deus, o lugar que você não ocupar, o inimigo vai ocupar na tua vida. Então, você precisa realmente ocupar. E se o inimigo já ocupou algum lugar na tua vida, a tua mente, o teu coração, você precisa retirá-lo. Isso foi o que nós ministramos semana passada. E hoje nós vamos ministrar exatamente isso, as vitórias sobrenaturais nas batalhas. Nós estamos conquistando, gente, a terra da nossa promessa. Sabe o que é uma coisa maravilhosa de Deus na nossa vida? É saber que a promessa de Deus, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo ou que nós estamos vendo, Deus vai cumprir o que prometeu. O maior inimigo da nossa promessa somos nós mesmos. Porque quando Deus libera algo do céu, é porque para Ele já é uma realidade. Assim na terra como no céu. Então, quando Deus libera algo no céu, para Ele já está esperando você no lugar o qual Ele liberou. Aquela promessa que Deus fez para você, Ele já está lá, esperando você lá na frente. E você precisa se mover para que você possa viver as promessas que Deus tem para você. Porque quando Deus promete algo, Ele cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Amém? E você precisa entender isso. E Deus, Ele só se responsabiliza e só garante aquilo que Ele fala ou já falou. Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não te prometeu. Deus não se responsabiliza por aquilo que você não entendeu. Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não falou para você. Então você precisa entender, conhecer tudo aquilo que Deus já falou, já liberou sobre a tua vida e está liberando. Amém? Vivemos em constantes batalhas espirituais e que essas batalhas, elas se manifestam no mundo físico. E nós precisamos entender as batalhas e os confrontos. Se você não entender essas batalhas, como elas se movem, como o inimigo se move, como é o movimento no mundo espiritual que se manifesta no mundo físico, você pode estar sofrendo derrotas. Então nós precisamos entender. Deus nunca vai nos colocar numa batalha onde nós vamos estar sozinhos. Não, Ele vai estar conosco. Ele estará conosco todos os dias, como Ele prometeu. E se tem uma coisa que Deus gosta de batalha, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da guerra. Ele diz, minha é a guerra. Tem batalhas que você está enfrentando, que Deus disse, essa batalha não é sua, ela é minha, como Ele disse para Josafá. Olha, nessa batalha você não vai ter que pelejar, eu vou pelejar por você. Só tome posição, tome a posição certa e deixe que Deus faça o resto. Amém? Então, vivemos em constantes batalhas e guerra, e as guerras, elas fazem parte da nossa caminhada. Pastor, eu estou sofrendo, eu estou enfrentando tanta guerra. Hoje você vai aprender como Deus age. Hoje você vai aprender porque muitas vezes se levantam tantas batalhas de uma vez só, tantos inimigos de uma vez. Pastor, eu estou enfrentando tantos problemas. Eu estou enfrentando um problema aqui, um problema aqui, um problema aqui, outro ali. Parece que não cessa.
Você precisa ter o discernimento. Quando muitos inimigos, muitos problemas se levantam de todos os lados, por que isso está acontecendo? O que Deus está tentando fazer? Você hoje vai aprender isso. Amém? Pastor, não poderia ser assim, de um por um? Era bom, né? Um hoje, um problema hoje, daqui a 10 anos outro, daqui a 5 outro. Poderia ser assim? Porque às vezes vem tudo de uma vez. Existe um segredo espiritual nisso. E você precisa entender. Quando eu aprendi isso, aí eu digo, gol, Flamengo está na área. Glória a Deus, porque está tudo isso se levantando. Por que será? Como Deus está se movendo? Hoje você vai aprender isso. Amém? Tem batalha que, aos olhos humanos, você jamais, eu jamais iríamos vencer, se não fosse o Senhor. Amém? Então, abre a tua Bíblia lá no Salmo 124, nós vamos ler. E eu creio que você será muito abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Você vai sair daqui entendendo que Deus vai te dar vitórias sobrenaturais diante das batalhas. Salmo 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro, rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Davi conhecia mesmo o Deus que livrava ele das batalhas, dos inimigos, dos fortes inimigos, e que davam vitória para ele. E hoje é noite de libertação. Amém? Você está no culto de libertação e hoje é noite de você vencer o medo diante das guerras, as incertezas, as inseguranças, o medo que o inimigo coloca diante do poder dele. Você olha para alguns problemas que você está enfrentando diante das lutas e você vai dizer, não tem como eu vencer isso. Esse inimigo é muito poderoso. Mas se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, você nem estaria mais aqui. Essa é a nossa verdade e realidade. Na terra da promessa, Deus nos dá vitória. Josué, ele teve que enfrentar inimigos antes do Jordão e depois do Jordão. Então, saiba que na terra da tua promessa vai ter inimigos e muitas batalhas para você enfrentar. E hoje nós vamos novamente aprender com Josué como viver e ter vitórias sobrenaturais diante das batalhas. Amém? Josué 10, do 6 ao 15, então abra aí e diz assim: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos, venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis, preste atenção, tá, nos detalhes, todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo,
perseguindo pelo caminho que sobe para o Bet-Orom, e derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Orom, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E, na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito nos livros dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Hoje você pode dizer assim: o Senhor vai atender a minha voz, o Senhor luta por mim. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Amém? Como eu já falei para você, Josué tinha vencido algumas guerras antes do Jordão, e agora ele estava vencendo guerras após o Jordão. As guerras que ele venceram, a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Nós ministramos isso para vocês. Jericó, a grande fortaleza, caiu por terra. Depois veio Ai, uma cidade pequena, que eles foram derrotados de princípio, mas depois, por causa de um pecado que estava escondido de Acã, e depois Deus foi lá e removeu aquele pecado, perdoou, eles fizeram uma nova aliança, foram lá e conquistaram Ai, e isso trouxe um medo aos inimigos, ao ponto do coração dos inimigos se derreterem de medo, por conta daquilo que Deus tinha feito na vida daqueles homens, e as vitórias que Deus tinha feito. Então, esse texto, ele fala sobre os gibeões, que enganaram Josué por medo, e fizeram com que Josué fizesse uma aliança com eles. E a partir do momento que o povo de Gibeão fez uma aliança, os reis dos amorreus resolveram atacar Gibeão. Só que agora, Gibeão tinha feito uma aliança com Josué, e Josué disse que não poderia mais matar nenhum gibeonitas. Essa foi uma aliança de engano. Em outro dia eu ministro isso para vocês. Mas ali se juntaram 5 reis para atacar Gibeão. E lá em Josué 10, do 4 ao 5, diz assim: Vem até aqui e me ajudem. Isso o rei dos amorreus falando: Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e atacaram junto a Gibeão e atacaram a cidade. Meu amado, o que é que eu falei para você? 5 reis se juntaram para atacar Gibeão. E aí, se você olhar a história lá na frente, depois 7 reis se juntaram para atacar de novo Josué. E aí você pergunta: pastor, 5 de uma vez só? Foi. Eu não sei quantos problemas ou em quantas áreas da tua vida você está enfrentando lutas. Aí você pergunta assim: mas por que, pastor? Parece que não cessa, são tantas. O inimigo se levantou de todas as áreas. Aprenda uma coisa: quando Deus permite que o inimigo se levante de todas as áreas contra a tua vida, só tem um objetivo. Qual é? É porque Deus quer exterminar tudo de uma vez só. Para você não ficar perdendo tempo, todo mês, todo ano, lutando. Não, Deus extermina tudo de uma vez só. Foi isso que Deus fez. 5 reis se levantaram. E os 5 reis caíram por terra num dia só.
Agora imagina se um rei fosse, e depois de uma semana o outro rei fosse, depois de outra semana o outro rei fosse, ia dar uma canseira, né? Então, se levantou os 5 de uma vez e caíram os 5 de uma vez no mesmo dia. Então, eu aprendo na minha vida assim, quando levanta muita coisa, eu digo assim, eita, vai ser que só um strike de boliche. Deus vai lançar a bola e vai derrubar tudo de uma vez só. Entendeu? Você está enfrentando muitas lutas em muitas áreas da tua vida? Então te prepara, porque Deus vai derrubar tudo de uma vez só. Meu amado, cada inimigo desse carregava uma identidade espiritual. Eu já ministrei isso para você. Por trás de todo o inimigo físico, todo inimigo existe uma entidade espiritual agindo por trás dele. E você precisa ter esse conhecimento. A palavra de Deus, ela precisa ser meditada, ela precisa ser estudada para que você entenda como o mundo espiritual se move. Cada cidade dessa, cada rei desse, tem uma identidade espiritual por trás delas. Quer ver para que você entenda o significado etimológico de cada cidade dessa? Jerusalém significa lugar ou ensino de paz. Hebrom, unidade. Jarmute, altura, visão. Laquis tem sentido de perseverança, de invencível. Eglon tem um sentido autoridade. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente entende que esses 5 reis, eles são identificados como inimigo, o inimigo que vem tirar a nossa paz, que vem quebrar a nossa unidade, que vem tirar a nossa visão daquilo que Deus tem para a nossa vida, que vem querer paralisar, roubar, tirar a nossa perseverança. E ele vem também tentar roubar e tirar a nossa autoridade. Dá para você entender o que esses reis significavam? Não pense que o inimigo te ataca por nada. Ah, eu vou atacar você por nada, não. Existe algo por trás que ele quer roubar, que ele quer destruir, que ele quer arrancar da tua vida. Nós lidamos com libertação, tudo tem uma causa, todo cativeiro tem uma causa, todo ataque do inimigo existe uma causa, ele não te ataca por nada. Primeiro ele quer roubar a tua identidade, a identidade que Deus deu para a tua vida, a identidade de Deus, o propósito de Deus. Ele ataca para te roubar o propósito, ele coloca traumas, feridas, para que você não consiga viver os propósitos que Deus estabeleceu para você. O inimigo não te ataca de graça. Já viu o ladrão entrar em casa vazia para roubar? Meu amado, você precisa entender de uma vez por todas, você é um vaso com tesouro dentro. E todos os dias o inimigo quer roubar esse tesouro que você carrega dentro de você. Você é um vaso cheio de promessas de Deus, e o inimigo quer se levantar para tirar essas promessas de Deus sobre a tua vida. Então, quando nós olhamos o significado de cada um dessas cidades, onde esses reis estavam apossadas nela, a gente entende que esses inimigos estavam ali para roubar a paz, a unidade, a visão, a perseverança e a autoridade. Dá para você entender isso? Então, quando uma ação do inimigo vem contra a tua vida, você tem que saber identificar o que ele está querendo roubar da tua vida. Amém? Entenderam? Esse é o primeiro ponto disso. O segundo ponto é que eles atacaram Gibeão. Quem era Gibeão? Foi um povo que manipulou para receber uma aliança com Josué. Mas eu não vou falar dessa manipulação agora. Eu vou falar que aquele povo estava aliançado com Josué. Então, esses 5 reis disseram assim: vamos atacar Gibeão. Para quê? Para atingir Josué. Meu amado, sabe aquele parente teu? Sabe aquele teu familiar? Sabe o teu filho? Sabe o teu amigo? Muitas vezes o inimigo ataca eles para atingir você. E você precisa ter o discernimento. Pastor,
Eu atendo isso todos os dias. Pastor, o inimigo está atacando meu marido, está atacando meu filho, está atacando a minha esposa, meu pai, minha mãe. E quando ele ataca, ele te desestabiliza. Sim ou não? E é exatamente isso que a gente precisa entender. Muitas vezes o inimigo ataca alguém que você tem aliança. Teus familiares, teus parentes, teus amigos. Ele também ataca uma área de engano, porque Gibeons, o povo gibeonitas, representava a manipulação, o engano. Então, às vezes, você entra em algo que foi manipulado e você está no engano, o inimigo vai atingir essa área. E você precisa ter o discernimento. E essa palavra, esse texto também traz um alerta para cada um de nós. Nunca demore para pedir ajuda. Nunca demore. Meu amado, você não vai sair de um cativeiro sozinho. Você precisa de alguém que te ajude para te tirar do cativeiro que você está. Se você perceber uma ação do inimigo contra a tua vida, não demore para pedir ajuda. Porque muitas vezes as pessoas chegam até nós quando o negócio já está feio. Quando Gibeão soube, os reis dos amorreus estão se reunindo para vir contra mim. O que é que ele fez? Passou logo um WhatsApp. Josué, vem logo, me ajuda. Porque se você não vier, Josué, eu estou frito. Quantas pessoas que a gente chega aqui e as pessoas não, quando o negócio está feio, que aí, eu quero ajuda agora. Mas quando o negócio está começando, aí a pessoa, não precisa. E aí, como é que você está? Não, estou tudo bem comigo. Às vezes, a esposa chega, homem que tem uma coisa, né, que parece que não gosta de abrir muito sua vida. Aí a esposa chega e diz assim, pastor, ajuda o meu marido, ele está assim, e o marido, não, está tudo bem. Meu amado, quando você sentir que o inimigo começou a agir na tua vida, peça ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar, para caminhar com você, para te ajudar a fazer teu processo de libertação, para te tirar desse cativeiro, para caminhar com você após esse processo de libertação. Porque não adianta só tirar você do cativeiro, não. Você precisa aprender como não voltar para esse cativeiro. Como você não voltar para ele? Como você se manter liberto? É mais difícil do que você sair do cativeiro, porque você sai do cativeiro, alguém te ajudando. Mas depois que você foi ajudado, muitas vezes você vai querer andar só, não, agora está tudo bem, deixa comigo o que eu resolvo. E aí é onde o inimigo vai e te atacar. Um alerta que eu te dou, não demore para pedir ajuda. Porque muitas vezes pode ser tarde demais. Segundo alerta, não demore para socorrer alguém. Não demore para socorrer alguém. Quando alguém gritar por socorro, ajude. Ore. Se você não conseguir ajudar, procure alguém que pode te ajudar. Amém? Josué foi imediatamente ajudar eles. Josué disse, se eu não chegar, eles vão morrer. E é exatamente isso, não demore para pedir ajuda e não demore para ajudar. Amém? O que Deus pode fazer, pastor, para que eu possa vencer uma batalha? O que é que Deus pode fazer? Muitas vezes é a tua pergunta para nós. É a tua pergunta para você mesmo. O que Deus pode fazer? E a resposta é só uma. Deus pode fazer tudo para que você tenha uma vitória.
se você está aliançado com Ele. Se você tem uma aliança com esse Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, o impossível, o sobrenatural Ele pode fazer. Não tem nada que Deus não possa fazer. Deus fez chover pedra. Deus parou o sol e a lua. Já imaginou? Sabe aquele dia que você precisa de mais algumas horas? Mais algumas horas. E isso foi algo, eu li um artigo há uns anos atrás, falando que os cientistas estavam calculando, fazendo uns cálculos ali, era para enviar um foguete, não sei aonde, e não batia os cálculos. E aí tinha um que já tinha ouvido essa história, um dos cientistas disse assim, gente, tem uma palavra na Bíblia que diz que um dia Deus fez parar o sol e a lua, por quase um dia inteiro. E aí eles foram recalcular, e deu certinho. É por isso que cada dia a ciência tem se prostrado diante da palavra de Deus, porque ela é verdadeira. Ateus que vão estudar para encontrar uma brecha, uma falha, se converte. A resposta de Deus para a tua vida vai ser sempre assim, eu posso todas as coisas para te fazer viver uma vitória. Amém? Josué e o povo de Israel viveram essas vitórias sobrenaturais. E hoje é dia que você, de repente, pode estar aqui hoje, chegou aqui dizendo, como vou vencer essa luta que eu estou passando? Pastor, eu não sei como é que eu vou vencer essa luta. Pastor, eu não estou encontrando uma saída. São muitos os meus inimigos me cercando, são muitos os problemas que eu estou enfrentando. Eu não vou conseguir, eu não tenho como conseguir essa vitória. Tem. Porque você serve a um Deus do impossível. O Deus que te dá vitórias sobrenaturais. A resposta de Deus para a tua vida, em primeiro lugar, vai ser, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo dos problemas que você está enfrentando. Não tenha medo dos inimigos que você está enfrentando. Porque ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque eu estou com você. Essa é a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse para Josué. Josué, não tenha medo deles, porque eles não vão conseguir te resistir, porque eu estou com você. Mas foram que morreram das chuvas de pedra, do que morreram da espada de Josué. Deus sempre vai dar muito mais para nós, do que aquilo que nós podemos conquistar e realizar. Deus sempre vai fazer mais. E a palavra dele para você, em primeiro lugar, é não tenha medo. Eu não sei de quem você tem medo. Eu não sei o que, esse espírito, porque é o medo que te paralisa, não é o medo que te protege. É o medo que te paralisa, é o medo de um espírito, como a palavra de Deus diz. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de moderação e de amor. Existe um espírito de medo que te atormenta para que você não avance. Meu amado, ter medo é normal. Nós nascemos com esse medo que traz uma segurança para nós. Aquele medo que te protege. O medo que te protege, tudo bem. Aquele que, se você disser assim, se eu subir nesse prédio e for para a ponta dele, eu posso cair, então eu não vou. Se eu acelerar o meu carro a 300 km por hora na BR, eu posso morrer. Não, eu tenho medo disso. Esse é o medo que te protege. Mas o medo que te paralisa, o medo que te impede de avançar, o medo que diz para você não saia de casa, o medo que diz para você não se relacione com ninguém, o medo que diz para você não viva algo novo na tua vida, porque, eu tenho medo de algo novo, eu tenho medo de mudar, eu tenho medo de mudança, eu tenho medo de casar, eu tenho medo de andar, não sei de quê. Esse medo que te impede de viver os propósitos que Deus tem para a tua vida, é um espírito maligno que se chama espírito de medo. E você precisa ser liberto disso. Pastor, eu carrego um trauma na minha infância.
Satanás entrou naquele trauma e te colocou um medo que você não consegue vencer isso na tua vida. Qual é o medo que te atormenta? Segundo Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse é o espírito que está sobre a tua vida. Quer vencer o medo? Enfrenta ele. Ouve a palavra de Deus e confia nessa palavra, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu amado, eu creio que tem pessoas aqui que estão com medo diante dos problemas. Pastor, eu estou com medo mesmo. Eu cheguei aqui essa noite e eu estou assistindo e eu estou com medo. Eu tenho medo até de sair de casa. Tem gente que tem medo de sair de casa depois do Covid. E eles estão presos. Das lutas que estão enfrentando. Pastor, eu estou com medo dessa luta que eu estou enfrentando. A palavra de Deus para a tua vida é: não tenha medo. Pastor, eu carrego um medo de um trauma que eu recebi na minha infância. Ou em algum momento da tua vida, eu tenho medo disso. Hoje é dia de você vencer esse medo. Quer que eu cante? Eu canto. Para que temer? Se você tem um Deus que nunca perdeu uma batalha. Você acabou de cantar isso. Não é assim? Cadê os levitas aí? Canta aí. Porque não tem um temer, porque. Vamos, gente. Se eu estou. Para tudo. Vamos começar tudo de novo. Porque a Alameda canta melhor do que isso. Vamos lá? Leva aí, pastor. Se eu estou, nunca perdeu batalha. De novo. Eliezer, canta alto aí. Se eu estou guardado por quem nunca... Meu amado, o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Não é essa batalha que você está enfrentando que Ele vai perder. Não é esse problema que você está enfrentando que Ele vai perder. Não é. Se você colocou, se você está aliançado com Ele, se Ele está andando, se você está andando na direção da sua promessa, você não precisa temer, porque Ele vai guerrear as tuas guerras e te dar vitória. Aplauda ao Senhor. Liberte-se do espírito de medo, porque você não precisa temer. Amém? Você está guardado por aquele que nunca perdeu uma batalha. Segundo lugar, surpreenda seu inimigo. Não fuja das lutas. Não fuja dos problemas. Você tem um Deus que vai batalhar as tuas guerras. Aquilo que eu disse para você, tem gente que foge. Tem gente que foge de viver uma libertação. Pastor, eu estou no cativeiro, mas eu não quero contar para ninguém que eu estou nesse cativeiro. Meu amado, nós como os pastores, nós temos algo dentro do nosso gabinete, que é o que fala dentro daquele gabinete, não sai de lá. Se você tem vergonha ou medo que a gente vá falar algo para alguém, não vamos. Os teus segredos vão ficar lá, só se você quiser contar. O que nós queremos é que você seja liberto. Então, meu amado, surpreenda o inimigo. Não fuja das lutas, dos problemas. Pastor, eu estou com um problema, eu tenho um medo, eu não quero enfrentar. Eu não quero perdoar fulano, por isso eu nem quero, eu estou fugindo de fulano, eu estou fugindo do meu pai, eu estou fugindo da minha mãe, eu estou fugindo do meu amigo, do meu vizinho, eu estou fugindo de alguém que eu não quero confrontar para pedir perdão. Não fuja. Pastor, eu estou com uma situação e eu estou fugindo dos meus credores. Não fuja, em frente.
Vai lá, negocia. Isso é libertação, gente. Não fuja. Tem marido aqui que está fugindo até da mulher. Ó, pastor, eu chego em casa tarde e a mulher já está dormindo, não quero nem falar com ela. Não quero, ela está tentando falar comigo, eu estou fugindo disso. Tem gente aqui que está fugindo do patrão. Não fuja dos teus problemas, das tuas batalhas. Josué marchou à noite em direção aos inimigos. Josué surpreendeu aqueles inimigos. Enquanto os inimigos estavam dormindo, Josué estava marchando de noite. Quando os inimigos acordaram, Josué estava lá. Dá para você entender isso? Não dá para você parar. Você precisa estar adiante. A palavra de Deus diz que Deus nos deu autoridade para isso. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, isso significa que nós não fugimos do inferno. Nós vamos até a porta do inferno e batemos de pé nela. Sabe o que é engraçado? Mateus 16, 18 fala isso, né? Pois também eu digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra de Deus diz que o diabo, a gente tem que enfrentar. Vamos até a porta do inferno, porque nós temos a autoridade que Deus nos deu como igreja de Cristo. Em frente. Mas o pecado, Deus disse, fuja dele. Foge da aparência do mal. Tem gente que está correndo para o pecado e fugindo do diabo. Tem gente que abraça o pecado e foge do diabo. Às vezes eu digo para as pessoas assim, qual é o teu pecado? Ah, pastor, eu não consigo levar meu celular para o banheiro. Então não leva. Não leve o teu celular para o banheiro. Porque toda vez que eu levo para o banheiro, toda vez que minha mulher dorme, que eu fico olhando lá o celular, vem umas coisinhas tão legais. Aí eu digo, não leva, foge. Não, o abençoado leva. Aí quando o diabo vem, ele foge do diabo. A palavra está dizendo, enfrenta o diabo. E foge do pecado. Porque o pecado vai te destruir. O diabo, eu te dei autoridade para enfrentar ele. Amém? Então, meu amado, coloque a sua confiança em Deus. Ele é suficiente para te ajudar, te livrar, te proteger. Surpreenda o inimigo nessa noite. Surpreenda o inimigo a partir de hoje. Não deixe que ele chegue primeiro. Chegue você primeiro. Chega na tua casa hoje, começa a orar, marchar, ungir. Faz o que tem que ser feito. Não deixa que a coisa piore, que o inimigo venha, faça a lambança todinha para depois você se levantar. Não, começa hoje a combater todo o mal, toda a ação do inimigo contra a tua vida, contra a tua família. Surpreenda o inimigo. Marche a noite toda. Não sossegue enquanto você não vê a vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Então dá um glória a Deus aí, aplauda ao Senhor. Em último lugar, as vitórias sobrenaturais. Como eu já falei, o Senhor fez chover pedra. Ele parou o sol e a lua. Algo sobrenatural. Nosso Deus é Deus de milagre. Deus de milagre. Esses 5 reis vieram roubar a paz, a unidade, a perseverança, a visão e a autoridade do povo. Meu amado, essas 5 áreas, elas estão ligadas na nossa vida, elas estão interligadas espiritualmente. Você precisa entender isso. Deus é Deus de sobrenatural, e Ele deu uma vitória sobrenatural. A palavra de Deus diz que não houve dia semelhante àquele, nem antes nem depois, onde o sol parou, a lua se deteve. De vez em quando eu faço essa oração. Quando a minha mulher diz assim, amor,
lavei a roupa, está lá, e ó, nuvem, eu digo, nuvem, se detenha lá no vale de Gibeon, não cai aqui chuva agora, para a roupa da minha mulher secar. Quando a gente vai sair de casa para viajar, aquele, Senhor, bota aquela tempestade lá no vale de Jaboque, mas aqui não. De vez em quando eu faço essa oração, sol se detém aqui. Meu amado, Deus parou o sol sobre aquele lugar. O sol da justiça, ele virá sobre a tua vida. O sol da justiça vai parar em cima da tua guerra. A palavra de Deus diz que Jesus é o sol da justiça. O sol da justiça vai parar, vai brilhar sobre você, até que você tenha vitória. O sol da justiça vem iluminar a tua vida. Ele vem tirar tudo aquilo que está nas trevas, que está em oculto, ele vem brilhar sobre você. O sol da justiça vem te ajudar nas tuas batalhas. Ele vem quebrar um engano sobre você. O sol da justiça, Jesus Cristo, ele te faz sal da terra e luz do mundo. Ele vai brilhar naquela parte da tua vida que está escura, que está tenebrosa. Deixa o sol da justiça brilhar sobre você. Ele vai brilhar sobre a tua injustiça. Pastor, estou sendo injustiçado. O sol da justiça vai brilhar sobre a tua vida e vai trazer a justiça do céu sobre você, sobre a tua causa. A lua, no vale de Ajalon, Ajalon significa o lugar das gazelas. Sabe o que representa? Alegria, exuberância. É isso que você vai viver. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a tua força. Um coração alegre aformoseia o rosto. Deus vai trazer uma alegria na tua tristeza. Os levitas já podem vir. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de você vencer o medo. Hoje é noite de você surpreender o inimigo. Hoje é noite de você começar a viver vitórias sobrenaturais. Josué 10, 12, 14 diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filisteus em Israel, e na presença dos israelitas, ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito nos livros dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por ele. Meu amado, Deus quer ouvir a tua oração. Você tem que ser ousado quando você orar. A palavra de Deus diz que Deus atendeu a oração de um homem e não houve dia semelhante àquele. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai viver dias de glória, dias de vitórias, que você nunca viveu na tua vida, em nome de Jesus. Dias semelhantes a esse que Josué viveu, você vai viver, Igreja Alameda. Você que está em casa, vai viver em nome de Jesus. Você crê? Então fica de pé. Vamos orar. Tenha ousadia. Tenha ousadia. Você quer viver dias como esse? Onde você vai ver o sol parar, onde você vai ver a lua parar, para que Deus te dê vitória, onde você vai ver Deus fazer chover pé, onde choveu granizo. Eu até filmei. Essa é a terra de Curitiba. Cuidado. 2 Coríntios 1, 20, 22, e na versão NVI diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém
e é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Meu amado, Deus fez uma promessa, Deus faz uma promessa, e Jesus Cristo, nele tem o sim. As promessas que Deus fez sobre a tua vida tem um sim de Jesus. Tem um amém. E você tem que dizer amém. A tua parte é a mais fácil. Porque Deus faz a promessa e a nossa parte é nos posicionar para viver essa promessa. O que é mais difícil? Abrir o mar ou passar nele depois de aberto? Abrir o Jordão ou passar nele depois que está aberto? O que é mais fácil? Derrubar as muralhas de Jericó ou passar por elas depois que elas caíram? O que é mais fácil? O mais difícil Deus já fez na tua vida. O mais difícil Deus está fazendo. Aquilo que você não pode fazer, Ele já fez. Ele está fazendo. Ele vai fazer. E você só precisa dizer amém. Eu creio. E eu vou me dirigir, eu vou em direção a ela. O que é mais fácil? Jesus dizer para um cego: abra teus olhos, você está curado, só vai ali lavar os olhos num tanque de Siloé. O que é mais fácil? Jesus dizer para um paralítico: você já está curado, eu te curei, 38 anos de paralisia, só faz o seguinte, levanta. O mais difícil Deus já fez na tua vida. E hoje eu quero que você só diga amém. Amém para as promessas que Deus já liberou. Amém para a palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. Amém. Diga sim hoje para todas as promessas de Deus. Porque você já tem o sim de Jesus. Tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus, que nunca fez uma oração dizendo assim: eu coloco a minha vida, eu entrego o meu coração, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, eu quero Jesus na minha vida, porque eu quero, chega de derrota, chega de sofrer desse jeito que eu estou sofrendo, eu quero que Jesus dê um norte para a minha vida. Alguém aqui nunca fez essa oração? Você que está em casa, só diz um amém aí no chat, e eu quero orar por você. Tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor? Pastor, eu andei durante muitos anos com Deus, mas agora eu me afastei. Hoje eu quero também orar por você. Tem alguém aqui? Então, já que está todo mundo na bênção, quero orar por você. E você precisa entender que libertação é processo. Se tem áreas da tua vida que você está preso num cativeiro, e o inimigo está fazendo uma destruição na tua vida, nos procura. Nós podemos te ajudar. Nós podemos fazer um processo de mapeamento com você, identificar a causa desse cativeiro e te ajudar a sair e fazer com que você permaneça liberto em nome de Jesus. Jesus não quer só salvar a tua vida, não. Ele disse que você precisa ter uma vida e uma vida abundante aqui na terra. Mas você precisa crer nessa vida abundante. Tem gente que diz assim: eu não creio que Deus pode me prosperar, então você nunca vai viver uma prosperidade de Deus. Eu sou salvo, mas eu quero viver nessa luta financeira para o resto da minha vida. Você vai viver. Se você não crê, eu não creio que Deus pode me curar. Ele é o Jeová Rafa, Ele pode te curar. Ele já levou sobre si as tuas dores, a tua enfermidade. Então você pode ser salvo e resolver não ter enfermidade lá no céu. E Deus dizendo assim: meu filho, eu posso te curar aí na terra também.
Eu não creio que Ele pode me curar. Então você nunca vai usufruir de Deus, daquilo que você não crê. Você precisa crer para usufruir de tudo que Deus tem para a tua vida. E você precisa se posicionar para isso. Amém? Vamos orar. Eu quero que vocês façam filas aqui, que nós vamos ungir você. E nós vamos entregar a nossa lembrancinha e vamos derramar essa unção sobre a tua vida. Vocês estão fazendo fila aí, eu quero orar aqui pela família da Isa, do Zezinho. O irmão dela faleceu, né, hoje, estava na UTI do hospital, a gente foi lá orar por ele. Eu quero, antes de nós começarmos, orar pela vida dele. Ele foi membro da nossa igreja há muito tempo atrás, a família dele é a família fundadora da igreja. E ele faleceu hoje, e amanhã vai ter o velório, vai ser aqui na igreja, às 10 horas. Fecha os teus olhos, vamos orar por essa família, para que o Espírito Santo de Deus traga o consolo ao coração desses amados irmãos. Espera um pouco aí, você que está orando, a gente vai só orar agora pela vida da Isa e sua família, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a vida, Senhor Deus e Pai, dessa família amada, da Isa e cada um dos seus familiares, que Teu Espírito Santo possa levar o consolo ao coração de cada um deles, Pai, porque o Senhor é Deus sobre essa família. Abençoa, Pai, derrama da Tua graça e derrama do Teu poder, Senhor Deus e Pai, de consolo sobre a vida da Isa e de todos os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então agora você pode vir. Nós vamos. Alguém traga o óleo aqui, por favor. Levanta as tuas mãos. Vamos orar. Declarar que você vai viver cada uma das promessas de Deus. Liberto, curado, transformado pelo poder de Deus. Você vai possuir a terra da promessa. Terra que mana leite e mel. E você vai usufruir de tudo que essa terra tem. Você que está em casa, receba também essa palavra. Pai, abençoa teus filhos. Derrama da tua graça, da tua unção sobre a vida deles. Que essa palavra se cumpra sobre a vida de cada um deles. Que eles jamais se esqueçam, Senhor, que o Senhor tem uma terra boa, Senhor Deus e Pai, ao qual teus filhos vão habitar. Abençoa eles, leva eles em paz, em segurança, para viver no final de semana extraordinário. E que eles possam viver dias semelhantes àquele que Josué viveu, em nome de Jesus Cristo, Pai. Leva eles em paz, guardado pela tua potente mão, em nome de Jesus, amém. Vão na paz, que Deus abençoe, e até sexta que vem, domingo, culto, em nome de Jesus. Não esqueça de comprar um docinho ali, tá?